foram os segredos que fizeram esse homem obter o nível de favor, o nível de graça que ele obteve de Deus. Davi nunca correu atrás de dinheiro e foi um dos homens mais ricos. Para quem não sabe, ele que transferiu a fortuna para Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu. Davi nunca correu atrás de trono e ainda assim foi o maior rei de Israel. Ou seja, como pode um homem que não tinha uma meta clara sobre o que queria, conseguir o que é o sonho da maioria das pessoas? Glória, riquezas, amizades, deixar sucessor, ser reconhecido por Deus, ser amado pelo povo. Como pode? Nós vamos entrar hoje em um segredo que Davi codificou na Bíblia, e nós vamos descodificar. E se você entender isso, a tua vida muda. Porque é impossível entender o que eu vou pregar nessa noite e não ter uma transformação. E por causa dessa transformação, não ter um impacto espiritual na tua vida que vai gerar frutos, e frutos que vão permanecer para sempre. Eu quero começar declarando que nenhum mal terá acesso à tua vida e à tua família. Praga nenhuma vai ter acesso à tua casa. Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar unção, proteção, Deus vai dar um escudo de fé em volta de tudo que você é e faz. E a palavra precisa ser praticada para tudo isso se cumprir. O poder não está no que um pregador fala, está no que sai da palavra de Deus. É por isso que você precisa sempre certificar que o que você está escutando está saindo da palavra e não da cabeça de alguém. Nunca acredite no que falam, só acredite no que está escrito. Por isso nós vamos ler, para que você entenda algumas coisas nesta noite. Salmos 16 diz assim, eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem sequer mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite ele fala ao meu coração e me ensina. E até o versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, eu não serei abalado. Agora eu vou te explicar versículo por versículo, porque isso aqui é um código muito, muito poderoso. Agora eu vou te explicar por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele recebeu tamanha graça de Deus, de ter cometido tragédias e ser perdoado. Davi foi um dos poucos homens que pecou e pecou feio e não caiu. Já viu a expressão, fulano caiu? Que a gente está se referindo a pecado, caiu em pecado. Davi caiu, cometeu um pecado sério e continuou sendo rei. E a graça de Deus continuou sobre a vida dele. Isso aqui é muito estranho, porque geralmente, quando alguém faz algo errado, é banido da história. Eu preciso entender o que Davi tinha que a gente não tem. Porque se ele era ser humano e conseguiu, eu também consigo, você também consegue. Se ele era de carne e osso, como eu e você, e venceu,
nós também vamos vencer. Se ele terminou bem, mesmo tendo um passado, nós também vamos terminar bem. Quem aqui tem um passado? Saiba que independentemente do teu passado, você vai terminar bem. Só que é o seguinte, vou te explicar como é que funciona a mente humana. A nossa mente nos engana o tempo todo. A nossa mente arma contra a gente o tempo todo. A nossa mente, ela manda informações que não são verdadeiras o tempo todo para a gente. Por exemplo, você tem algum tipo de mini vitória na sua vida. Estava ganhando R$1.000, começou a ganhar 1.200. Estava solteiro, começou a namorar. Estava morando de aluguel, comprou uma casa. Uma mini vitória. Você estava aqui, mudou de nível. Por algum motivo, a gente acha que isso já é o suficiente para a gente começar a tirar onda, como a gente diz no português informal. Ou seja, para a gente começar a tirar vantagem, contar para os outros, para a gente começar a se achar especial, para a gente começar a se achar o abençoado, a abençoada, porque agora está namorando, está casado, comprou um apartamento, comprou um carro, quitou o carro, fez isso, fez aquilo, comprou uma roupa nova, viajou para Paris. Agora você acha que por algum motivo você é mais especial do que alguém. E aí você junta um dinheirinho no banco, você começa a consultar o teu extrato, ao invés de consultar ao Senhor antes de comprar alguma coisa. Aí você tem um problema com alguém, você contacta o advogado, ao invés de contactar o Espírito Santo, para saber como resolver esse problema. Você começa a trocar as tuas certezas e seguranças que você tinha em Deus, por coisas que são passageiras e temporárias. Você começa a achar que o pouco que você tem vale alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com um homem muito rico, muito rico. Milhões, milhões, milhões e milhões, muito rico. E ele falou: Tiago, você acredita que eu achava que eu tinha dinheiro? Eu falei: você não tem? Ele falou: rapaz, eu comecei a andar em umas rodas agora, que eu falo assim, eu sou pobre. Meu orgulho caiu por terra, porque eu estava achando que eu era o cara, e agora eu vejo que eu não faturo 10% do que a maioria das pessoas dessa nova roda que eu estou andando, de negócios, faturam. Tem gente que só se acha alguma coisa porque não está andando com quem Deus realmente está abençoando. Tem gente que só se acha alguma coisa porque não está lendo a Bíblia para saber o que Deus faz com os humildes de coração. Tem gente que só está se achando alguma coisa porque a mentalidade é tão baixa que ele acha que aquele aumentinho é suficiente para agora contar vantagem para alguém. Para se sentir mais seguro, mais segura. Ai, agora eu vou aposentar no INSS, graças a Deus eu tenho segurança agora. O quê? Graças a Deus aqui não tem isso, mas tem muita gente que acha que a segurança está no dinheiro que está no banco, está no contato do advogado. Ai, graças a Deus eu tenho o telefone do vereador aqui, qualquer coisa eu ligo para ele. Tem gente que confia em político. Tem gente que confia no contato que tem. Tem gente que confia nisso. O problema é que quando nós vamos para a palavra, a gente vê que tudo isso é importante. Ter dinheiro é importante? Sim ou não? Sim. Ah, que susto. Que eu ia perguntar como é que você paga as suas contas. Ter dinheiro é importante? Sim. Ter um advogado é importante? Sim. Ter contador é importante? Ter bons contatos é importante? Sim, tudo isso é importante. Mas nada disso é motivo para me achar especial ou melhor. Nada disso garante nada na minha vida. Salmos 90, para quem não sabe, Salmos foi escrito num período de 1000 anos. O primeiro salmo escrito foi o Salmo 90, com Moisés. E o último salmo escrito foi 500 anos antes de Cristo. Foram 1000 anos, salmos sendo escritos. E Salmos 90, Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias para que alcance um coração mais sábio. Ou seja,
Eu estou com 44 anos, eu tenho que imaginar com quantos anos minha mãe faleceu, quantos anos Deus pode me dar na terra, isso se der tudo certo, se eu não sofrer nenhum acidente, se for de morte morrida, eu parto daqui a tantos anos. Eu tenho que ter esse cálculo na cabeça. Para quê? Para ter sabedoria, diz a Bíblia. Para não achar que eu sou melhor do que alguém. Para não achar que eu vou levar alguma coisa daqui. Para não achar que alguma conquista minha vale alguma coisa. Porque o bilionário que morreu semana passada, você nem sabe nem o nome dele. E daqui a um ano a viúva já está casando de novo. Então sabe o que a gente vale? Nada. Agora, como é que a gente sabe que a gente é humilde? Como é que a gente sabe que o orgulho não está no nosso coração? Como é que a gente sabe que a vaidade não nos tomou? É porque você deixa de usar uma roupa de marca e usa uma roupa mais simples? Não, não é por causa disso não. A roupa que você usa não define se você é simples, orgulhoso, vaidoso, não é a roupa que você usa. É o carro que você está usando? Ah, não, eu uso transporte público porque eu sou muito humilde. Não, também não é isso. Humildade também não é isso. Para quem não sabe, tem muito pobre orgulhoso e muito rico humilde. E o contrário também. Não é quanto você tem, não é o que você tem, não é o que você usa, não é a marca que você usa, não é nada disso que define a sua humildade. Mas o que define quem é você, a sua humildade, é onde está a tua esperança. É onde está a tua confiança. Dinheiro é ruim? Não, mas eu confio no dinheiro? De jeito nenhum. Teu advogado é ruim? Não, eu tenho o melhor do Brasil. Só que eu não confio nem um pouquinho nele, eu confio em Deus. Deus pode usá-lo se quiser. Eu tenho contatos, muitos, mas nunca peguei meu telefone para ligar para um sem consultar Deus primeiro. Então vamos entender o Salmo 16, que a gente leu, e o que tem a ver com o que eu estou falando? Salmo 16 diz assim, lê na versão NVI, vou começar te explicando do primeiro capítulo. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Tiago, que profundidade tem isso? Que profundidade? Sabe quem está pedindo isso? Davi, o homem que tinha o exército mais letal da terra. O poderoso exército de Davi servia dezenas e dezenas de milhares de guerreiros praticamente imortais, derrubavam 1000 homens com um braço. O homem que tem um exército desse na mão fala assim, protege-me, ó Deus. Você está brincando? Eu tenho um exército com centenas de milhares de homens e estou pedindo proteção para outro. É porque apesar do exército, ele não confiava no exército, ele confiava no Senhor dos exércitos. Davi está mostrando no primeiro versículo do capítulo 16 que apesar de ter, ele não tinha esperança naquilo. Protege-me, ó Deus, porque é em ti que eu me refugio. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu me gloriarei no nome do Senhor. Ou seja, não é que eu não possa ter o carro, não é que eu possa ter o cavalo, mas eu confio mesmo, eu me glorio mesmo na minha verdadeira esperança, que vem do alto, que vem de cima. Versículo 2. Ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho nenhum bem além de ti. Está brincando? Não, ele está brincando. O cara era multimilionário. Tinha esposas, concubinas. Comia a melhor comida. Bebia do melhor vinho. Tinha muitos servos. Tinha um castelo impressionante. Tinha ouro incontável. E está falando, Deus, eu não tenho nenhum bem além de ti. Ele está dizendo o seguinte, tudo que eu tenho não é nada se eu colocar na balança com a presença de Deus. Tudo que eu tenho não é nada se eu colocar na balança com o valor que Deus tem para mim. Eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Mas Davi, e o teu castelo? Mas Davi, e as tuas mulheres? Davi, e a melhor comida? Davi, o teu ouro? Não, isso Deus me deu, isso eu trabalhei para ter, mas isso eu não considero. Eu considero Deus em primeiro lugar.
É o que ele está falando no versículo 2. Versículo 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles que são notáveis, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Davi está falando o seguinte: sabe quem eu admiro mesmo? Aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu não admiro os cavalos, o cedro do Líbano. Eu não admiro as riquezas que vêm de Sabá. Eu não admiro o ouro que vem de Ofir. Eu não admiro os navios de Tarsis. O que eu admiro mesmo são as pessoas que, tendo ou não tendo, continuam fiéis ao Senhor. Os fiéis da terra. Versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm para outros deuses. Aqui Davi, ele dá o segundo código. O primeiro código é claro: humildade. O primeiro código é claro: eu sou muito rico, mas não considero isso um bem. Eu considero Deus o meu bem maior. Eu tenho tudo, eu tenho um exército poderoso na mão, mas não confio em nenhuma espada que está aqui. Eu confio no Senhor, que é o Deus desse exército. Ou seja, a humildade dele não é porque ele não usava ouro, porque ele usava ouro. A humildade dele não era porque ele comia uma comida, arroz com ovo, porque ele não comia arroz com ovo, ele comia do melhor dessa terra. A humildade dele estava equiparada aonde estava a sua confiança. É que eu tenho, mas não confio. Isso aqui é o primeiro código de hoje. Tiago, quanto eu posso ter? O quanto você der conta de não confiar. Você pode ter 10 milhões e continuar confiando em Deus? Tenha. Agora, Tiago, depois de 100 milhões eu começo a me achar muito rico. Eu não sei se eu preciso de Deus não. Então não tenha 100 milhões. Porque tem gente com R$1.000 já está se achando. Graças a Deus aqui não. Tem gente falando: Deus, aumenta meu salário. Deus, eu te dei 10 mil, tu está humilhando todo mundo? Imagina se eu te der o que realmente vale na terra. Então Deus confiava abundância em Davi, porque sabia que Davi, estava nem aí. Ele falou assim: eu não tenho um outro bem não. Tem salmos que Davi fala assim: eu sou miserável, eu sou pobre. Aí eu olhei e falei assim: Davi está brincando. Eu que sou pobre. Aí outra pessoa: não, eu que sou. É porque Davi não estava julgando pela riqueza da terra, ele estava falando da necessidade que ele tinha de Deus sustê-lo naquele dia, sustentá-lo naquele dia, enviar provisão divina naquele dia. Ele não estava confiando nos carros, nos cavalos, no exército ou na provisão terrena, ele estava confiando em Deus. Então o primeiro conselho, o primeiro segredo de Davi é humildade absoluta, que é onde está a tua confiança. Isso é humildade. Se a minha confiança está 100% no Senhor, não importa o quanto eu conquistei, e não importa o quanto Ele ainda vai enviar, eu continuo sendo humilde, tendo milhões, tendo ou não tendo. A humildade não tem a ver com quanto eu tenho no banco. Mas a segunda coisa que ele fala é sobre a idolatria. Ele fala o seguinte: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Então, o segundo segredo de Davi: ele não negociava adorar somente a Deus. Se você chegar para um mendigo hoje, 2025, ali na rua, para qualquer pessoa, e falar assim: você quer Deus ou quer o diabo? Quem você acha que ele vai responder? Deus. Você tem que pegar um cara muito doido, ele tem que estar muito chapado para falar que quer o diabo. Porque até quem não vem à igreja, entre Deus e o diabo, prefere Deus. Entre céu e inferno, quer o céu. Concorda comigo? Agora, eu vi um vídeo na internet essa semana, que a pessoa fala assim: 5 milhões agora na tua conta, ou 5 minutos com Jesus conversando. A pessoa: 5 milhões na conta. Porque os deuses deste século já não são Baal,
Já não é o paganismo da época dos vikings. O Deus desse século é o dinheiro, é Mamon, é o Senhor das riquezas, que faz a gente trocar a nossa saúde física e mental por uns trocados, que faz a gente trocar atenção para os filhos por um pouquinho mais. E aí Davi fala o seguinte: coitados daqueles que têm outros deuses. Vai vir sofrimento atrás de sofrimento daqueles que correm atrás dos outros deuses. Mas olha o que Davi fala: eu não participo dos sacrifícios, e os meus lábios nem sequer mencionarão o seu nome. Então, para ficar prático para os dias de hoje, não quer dizer que você vai numa outra religião, não quer dizer que você vai buscar um outro Deus, porque eu acredito que hoje as pessoas estão muito decididas. Uma pessoa que hoje está na igreja, uma pessoa que hoje está escutando uma mensagem dessa na internet, está em casa nos assistindo, ela já está decidida a seguir a Deus, ela não está pensando, não sei. Talvez ela, por ignorância, ainda esteja desafiando Deus, consultando búzios, horóscopo. Tiago, não pode? Não, você está dizendo que não confia em Deus, é isso que você está fazendo. Você está falando, Deus não é suficiente para mim, aí eu preciso dar uma olhada na minha sorte. Então, sim, você está pecando contra Deus. Não brinque com isso. Sim, você está dizendo que tem outros deuses. Quando você confia em qualquer coisa que não é Ele. Desculpa te dar essa notícia. Mas quando você confia em qualquer coisa que não é o Senhor dos Exércitos, você está adorando outros deuses, e a Bíblia diz que o teu destino é o sofrimento. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa nós não adoramos outros deuses, nem Mamon, nem o Senhor das riquezas. Eu não consulto dinheiro para nada. Nós construímos nossa sede agora. Em nenhum momento, nunca eu entrei no aplicativo, nunca eu, Tiago, entrei no aplicativo para saber quanto eu tinha ou deixava de ter para construir. Eu mandava fazer. Sabe por quê? Primeiro, eu tinha uma palavra. Segundo, eu trabalhava. Não adianta ter uma palavra e não trabalhar, porque a fé sem obras é morta. Opa, não vamos dar uma de maluco. Eu tinha fé, tinha uma palavra e trabalhava muito, eu só fazia. Está lá, está tudo pago. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas se você fica na dúvida, você fica, meu Deus, não vai dar. Você vai ter um ataque de pânico ou vai morrer de ataque do coração. Porque é isso que acontece com quem adora outros deuses. Com quem não confia só no Senhor. Porque quem confia no Senhor dorme tranquilo. Quem confia no Senhor está em certeza do dia de amanhã. Quem confia no Senhor já sabe que seus pecados estão perdoados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem confia no Senhor não passa uma noite em claro preocupado, porque a fé é maior do que a dúvida e a preocupação. Então, o segundo segredo de Davi é que, além dele ser humilde, pedir proteção para Deus, tendo um exército na mão, falando que não tem outro bem, sendo um dos homens mais ricos da terra. Além de ser muito humilde, porque a esperança dele estava em Deus, ele não dividia a glória de Deus com ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção. Sabe o que é porção? É como se fosse um menu degustação hoje. Porção era comida. Então, quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você começa a querer ficar chique, é natural. Então, você não quer mais ir toda hora no McDonald's, nem no prato feito. Você quer começar a experimentar os melhores restaurantes de São Paulo. Aí você começa a sair de Carapicuíba, não posso dar o nome porque ele está aqui, e começa a ir nos restaurantes lá dos Jardins. Não vou denunciar, não. Porque você quer experimentar, você começou a ganhar um dinheirinho a mais, você quer experimentar. Normal. Aí quando você chega num restaurante lindo lá dos Jardins, ele não vai servir o que serve aqui. Ele vai te dar um menu de degustação, e às vezes num idioma que você não sabe, francês, italiano.
A primeira vez, escuta essa, contar uma coisa íntima, não conte para a Janine. 1 milhão de pessoas vão ver esse vídeo, mas não conte para ela. A primeira, que ela não gosta que eu conte essa história. A primeira vez que eu saí para jantar com a Janine, eu juntei um dinheiro para levá-la no restaurante italiano. Eu estou casado há 20 anos, então isso fazem 23 anos atrás. E aí, para a gente ir nesse restaurante, na época, era R$150. R$150, há 20 e poucos anos atrás, era muito dinheiro. Eu fiquei um tempo juntando. Eu ganhava 400 nessa época. Era uma parte do meu salário, era quase metade do meu salário para levá-la para jantar. Mas eu fiquei juntando e tal, combinamos, fomos no restaurante italiano. Aí chegamos, tudo chique e tal. Aí serviram, botaram a carta para a gente e tudo. Aí eu fiquei olhando, ela falou, o que você vai pedir? Estava tudo em italiano. Eu falei, calma aí, que eu estou... Ela falou, mas você está entendendo? Eu falei, querida, por favor, eu sou um homem viajado, isso aqui é mole para mim. Eu chamei, deixa que eu escolho para a gente, já que você não está entendendo. Moça, por favor, aí veio a garçonete, sim, senhor. Eu falei, eu quero 2 gnoches, por favor. Ela, o que, senhor? Eu falei, 2 gnoches. Ela falou, o que seria um gnoche? Eu falei, esse aqui. Ela, nhoque, senhor. Eu falei, isso aí é que eu falo mais italiano. Ela falou, não, isso é italiano já. Passei-lhe uma vergonha, né? Tentei tirar. É isso que acontece com quem não é humilde. Passa a vergonha. Meu Deus do céu. Então, porção é quando você vai num restaurante e tem um menu degustação, tem um negócio chique. Aí ele está falando o seguinte, ó, o Senhor é a minha porção e Ele é o meu cálice. Ele é a melhor comida e Ele é a melhor bebida. Quem está falando isso? Quem comia do melhor, é isso. O que a gente tem que prestar atenção no Salmo 16 é quem está falando, não é só o quê, é quem. Quem está falando, o Senhor é minha porção e meu cálice. Quem comia do melhor e quem bebia do melhor. Ele está falando, já experimentei do melhor do mundo. Nada se compara ao nosso Deus. Versículo 5 ainda diz, tu és a porção do meu cálice. Olha o que diz agora. És tu que garantes o meu futuro. Imagina um rei, o maior rei de Israel, com o exército mais poderoso do mundo, com riquezas incontáveis. Para quem não sabe, foi Davi que doou o tesouro para Salomão construir o grande templo de Salomão. Salomão tem a sua honra, mas na verdade, a glória do templo é de Davi. Ele teve a ideia, ele teve o projeto e ele que patrocinou. Davi, que tem toda essa glória, está falando o seguinte, quem garante meu futuro? Não é meu ouro, não é minha prata, não é meu exército, não é o trono que eu me assento. Quem garante meu futuro é o Senhor. Então por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque tudo na vida dele tinha a ver com Deus. Nada ele considerava capacidade própria, apesar dele ter as capacidades dele. Qual o problema do crente? O crente é extremista. Já que Deus é quem me provê, eu não vou trabalhar. Não, Deus não falou que você não tem que trabalhar. Deus falou que você tem que correr atrás do teu pão. Ele está falando que quando você estiver correndo atrás do teu pão, quando você estiver dando o teu melhor, Ele vai te prover, mas você tem que fazer a sua parte. O crente tem um problema com interpretação de texto. Davi está falando, tu garantes o meu futuro, mas ele ia para a guerra para sobreviver contra os inimigos. Mas ele construía cidades, ele fez os muros de Jerusalém. Para quem não sabe, Davi fundou a cidade de Jerusalém. A cidade eterna. Jerusalém é uma cidade tão importante, só para vocês saberem, que o céu se chama Nova Jerusalém. Os céus para onde nós vamos, os crentes, se chama Nova Jerusalém. Davi fundou isso. E é esse homem que está falando,
Tu é quem garantes o meu futuro. Ou seja, eu não confio em nada do que eu tenho. Eu já derrotei a Malequita, já derrotei Filisteu, eu já derrubei gigante, mas eu continuo confiando somente em Deus. Eu não confio na força do meu braço, não confio no ouro que eu tenho, não confio no meu palácio. Eu confio em Deus, ponto final. Esse é o homem, essa é a mulher que está preparada para ter tudo de Deus. Esse é o homem, essa é a mulher que vai receber mais confiança ainda da parte do Senhor. Deus vai depositar na tua mão o que teus olhos nem conseguiram enxergar, o que teus ouvidos não ouviram. Você não consegue nem imaginar no teu coração o que Deus está trazendo para a tua vida. Por quê? Porque Ele vai encontrar em você um coração humilde o suficiente, que adora somente a Deus e que tem prazer somente nele, que confia teu futuro somente nele. Versículo 6. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que tem gente que não recebe nada de ninguém. Davi está falando o seguinte: as divisas caíram. Existem coisas que a gente não escolhe na vida, simplesmente caem. Mas para Davi foi uma bela herança, ou seja, o que caiu na mão dele foi para o bem dele. Eu quero profetizar que quando as divisas caírem na sua vida, não vai ser para o mal, vai ser para você falar: agora eu tenho uma bela herança. Vai vir coisas de onde você não está imaginando e vai invadir tua casa, teu negócio, vai invadir tua família, e o melhor da terra está a caminho. Deus está te garantindo uma bela herança. Versículo 7. Bendirei o Senhor. Alguém sabe o que é bendizer? Falar bem. A gente tem que ler a Bíblia entendendo um pouquinho do português. Se você for ler a Bíblia em casa e não entender, leva o dicionário Aurélio, abre e leia. Não negocie sua salvação, não fique ignorante em relação à palavra de Deus por causa do português. Estude. Então, só para vocês saberem, eu tenho faculdade de teologia, eu tenho mestrado, mas até hoje tem palavras que eu não entendo. Então eu tenho um dicionário. Só para você não achar que isso acontece contigo, acontece com todo mundo. Várias vezes eu estou olhando a Bíblia e falei: o que quer dizer isso aqui? Espera aí, deixa eu ver aqui no dicionário. Eu não sou obrigado a saber todas as palavras do português. Mas eu vou, pesquiso, tiro entendi. Então o que é bem dizer ao Senhor? Falar bem de Deus o tempo todo. Então quando você fala assim: eu acho que Deus esqueceu de mim. Será que Deus existe? O crente adora fazer essa pergunta. Não, não existe não. Não existe não. A Bíblia está 2000 anos dando certo e logo na tua vida Deus não existe. Os milagres estão aí nesses milênios todos sendo comprovados, mas na tua vida Deus não está agindo. Você é tão especial que Deus mostrou que não é Deus logo na tua vez. Olha como é que a gente se acha importante. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Aí olha o que ele fala: bendirei o Senhor que me aconselha. Quem está falando isso? Um rei que tinha conselheiros. Um rei que tinha um grupo de homens e mulheres que aconselhavam. Um rei que tinha profetas conselheiros. Nós temos que lembrar que foi um profeta que falou para Davi que ele estava em pecado com Batseba. Davi era cercado de bons conselhos, era cercado de profetas, e fala o seguinte: eu vou bendizer ao Senhor, porque é Ele quem me aconselha. Ele pode usar o fulano, ele pode usar o cicrano, ele pode usar quem ele quiser, mas eu sei que o conselho vem do Senhor. Ele não para de reconhecer. Salmos é um reconhecimento. Salmos é uma honra ao Senhor dos Exércitos. Bendirei ao Senhor que me aconselha, e mesmo de noite Ele ensina meu coração. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você está dormindo, Deus está te ensinando coisas que acordado você não está preparado para entender.
O Deus que nós servimos é tão poderoso que enquanto você dormir hoje, quando você dormir de hoje para amanhã, por causa dessa palavra entrando no teu coração, Ele vai estar no teu espírito te ministrando, te dando ideias, te dando sabedoria, te aconselhando para você acordar com novidade de vida. Esse é o Deus que nós servimos. E o versículo 8: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, jamais serei abalado. Já escutou a expressão braço direito? Fulano é o braço direito do cicrano. Já escutou essa expressão? Porque desde a antiguidade, a pessoa de confiança ficava à sua direita. Nas guerras, o homem que iria com escudo defender o rei, ficava à sua direita. Sabe o que Davi está falando? Eu não confio no homem do escudo, eu não confio no meu braço direito, eu confio no Senhor que vai ficar à minha direita. Olha o que ele fala no versículo 8: sempre tenho o Senhor diante de mim, e com Ele à minha direita, jamais serei abalado. Davi está colocando toda a confiança e toda a esperança dele de novo no Senhor. Eu vou repetir. Davi fazia parte dele, ele ia para a guerra, ele era bom guerreiro, foi ele que jogou a pedra em Golias, mas Deus que derrubou aquele gigante, tá? Golias caiu para frente ou caiu para trás? Para frente. Então é contra a lei da física. Se eu jogo a pedra na testa de alguém, essa pessoa precisa cair para onde? Para trás. Davi jogou a pedra, quem derrubou Golias foi Deus. Então Davi teve que fazer a parte dele. Mas só que quando nós estamos fazendo a nossa parte, mas confiando em Deus, aí é que o milagre acontece. Aí é que o sobrenatural nos alcança. Aí é que o impossível vem em nossa direção. É quando a gente menos espera, mas confia. É quando a gente não sabe de onde vai vir, mas a gente sabe que o céu está aberto ao nosso favor. Davi em Salmos 16 deixa claro que ele conquistou muita coisa, que ele teve muita coisa, que ele tinha exércitos, que ele tinha riquezas, que ele comia do melhor, mas a esperança dele não estava em nada disso. Ele não se sentiu especial por causa disso, ao contrário, ele se humilhava debaixo da poderosa mão de Deus, e a Bíblia diz que quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no devido tempo Deus o exaltará. Quem levantou Davi não foram os homens, foi o próprio Deus. Davi não se candidatou para rei de Israel, Samuel que foi na casa dele e ungiu. Davi não queria ser capitão do exército, mas ele não estava suportando a afronta do gigante, e ao resolver aquele problema, deram o cargo de capitão do exército. O que aconteceu em Davi não foi fruto de ambição ou de metas, foi a vontade do Senhor. E porque ele se submetia desde a sua mocidade à vontade do Senhor. Se eu perguntar para você, quem aqui já leu a história de Davi? Quem aqui já leu a história de Davi? Defina uma pessoa só, defina para mim o rei Davi em uma palavra. Quem foi Davi em uma palavra? Por favor, participe. Ninguém sabe quem foi Davi em uma palavra? Segundo o coração de Deus, em uma palavra agora. Quem foi ele? O que ele foi? Rei, corajoso, servo, guerreiro, ungido, obediente. Se eu perguntar para uma criança de 5 anos de idade que está aqui, quem foi Davi? Sabe quem essa criança vai me responder? O homem que derrubou um gigante, moço. Para você é um rei, para você é um homem segundo o coração de Deus, para a criança ele vai falar de Golias, fala um homem que derrubou um gigante. Mas sabe quem foi Davi também? Um homem que viu uma mulher que não era dele, mandou trazer,
possuiu e matou o marido dela. Sabe por que nenhum de vocês falaram isso? Porque Davi viveu uma vida com Deus tão intensa que os seus pecados não são mencionados mais. Nós sabemos, mas não é mais referência. Davi foi um homem de honra tão forte, um homem que adorou a Deus de uma forma tão intensa, que colocou a Deus em primeiro lugar, foi tão poderoso o que ele fez com Deus, a sua humildade, que o seu passado não virou currículo. Porque tem gente que o passado é currículo, né? Está sabendo? Esse é aquele, hein? Aí dá a ficha toda, sabe? Isso não acontece mais com Davi. Sabe o que Deus está te falando? Não importa teu passado. Se você ficar comigo, diz o Senhor, nem vão se lembrar de quem você foi, mas de quem você está se tornando agora. Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus que nós servimos. Davi marcou a sua geração de tal forma que quando Jesus, o Filho de Deus, passava pelas cidades, gritavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus foi a linhagem de Davi. Em Apocalipse, ele é chamado de a raiz de Davi. Esse é o homem que escreveu o Salmo 16. O homem que escreveu isso aqui não estava em necessidade nenhuma. O homem que escreveu isso aqui não estava em aperto nenhum. O homem que escreveu isso aqui não tinha nenhuma dívida, nenhum boleto para pagar, porque isso aqui é fácil. Falar quando você está apertado. Eu quero ver você ser rei, ter tudo na mão, ter tesouro, ter exército, falar: Deus, me protege. Deus, não tem outro bem além de ti. Se você consegue fazer isso no pouco, Deus vai te colocar no muito, hein? Porque Deus fazia Davi fazia isso com Deus quando ele ainda era pastorzinho de ovelhas. Quando Deus viu aquele pastorzinho de ovelhas, pobre, filho de ninguém, fazendo isso, falou: esse tem coração para ser rei, hein? Aí ele manda Samuel lá na casa, unge e deixa ele na prova. Agora bota Saul para persegui-lo, deixa eu ver como é que ele vai agir. Deixa eu ver como é que é o coração dele. Aí esse homem não levanta a mão contra Saul. Tem a oportunidade de matar e fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi não se achava nada, sendo tudo. Esse é o coração que nós temos que ter. Esse foi o segredo de Davi. Toda a sua esperança estava em Deus. Ele não se considerava grandes coisas. Ele confiava somente em Deus. Ele fazia a parte dele bem feita, mas toda a esperança estava no alto. Então não teve como. Deus liberou, abriu as comportas dos céus e o abençoou de tal maneira que 3.000 anos depois nós estamos aqui pregando sobre ele. Deus te trouxe aqui nessa noite não foi por acaso não. Foi não. É que Ele quer te dar tanta coisa a partir de hoje, que Ele está preparando o teu coração, blindando com a humildade, para você estar preparado para receber o que Ele vai mandar. E prepara, porque quando Deus quer fazer, é mais rápido do que você pensa. Prepara, porque quando Deus dá uma ordem do céu, os anjos começam a agir a teu favor. Não foi de um dia para o outro. Você já está há um tempo com Deus. Não foi de um dia para o outro. As pessoas vão achar que foi de um dia para o outro, porque quando Deus manda, cai do céu no outro dia. Mas você já está plantando há um tempo. Você já está buscando há um tempo. Chega uma hora que parece que foi de um dia para o outro, porque ninguém viu o tempo da colheita. Ninguém viu o tempo da semeadura, perdão. Mas está chegando agora o tempo da colheita na tua vida. Quem acredita nisso, fica de pé, eu quero orar por você. Está chegando um tempo de colheita. Está chegando um tempo de abundância. Está chegando um novo tempo. Está chegando uma nova estação. Mas para isso, Deus quer algumas coisas. Humildade. Repete comigo, humildade. Não adorar outros deuses. Colocar Deus em primeiro lugar. Entregar meu futuro para Ele. Se você fizer isso,
nada será impossível para você. Senhor, nós abençoamos agora esses irmãos e irmãs que recebem a Tua palavra, a palavra da verdade. Declaramos que não temos outro bem além de Ti, Senhor. Nós estamos aqui por causa da Tua palavra, por causa da Tua presença. Tu pode nos abençoar, Senhor, porque nós manteremos o nosso coração firme no Teu propósito. Manda do céu, abre as comportas do céu sobre nós, porque nosso coração ficará firme em Ti. Nós não confiaremos nas coisas da terra, mas apesar de tê-las, nossa esperança continuará no céu. Ah, Deus, abre portas que estão fechadas, tira do nosso caminho toda armadilha. Nós repreendemos todo laço do passarinheiro. Toda língua que se levantou contra você em juízo, Deus vai a condenar. Nós declaramos agora na autoridade do nome de Jesus um novo tempo, e aqueles que creem digam amém.